Bom dia! Mais uma manhã desperta 7h07. Bora viver? Vou deixar aqui enquanto vocês vão chegando uma fotinho que é sobre o que vamos falar hoje. Será que você adivinha sobre o que vamos falar hoje a partir dessa foto? Será? Vou fechar ali minha cortina. Eita. Eita. Quarta-feira, semana está na metade. Passou rápido, né? Tá passando. Sempre tá passando muito rápido. Fico sempre assustada como está passando rápido. Vou botar nossa musiquinha. E aí nós começamos mais um dia, graças a Deus. Tchururu, tchururu. Prontinho. Vamos lá. Essa foto foi no Catar. Eu tinha verdadeiro encantamento pelos falcões. Lá a gente tem um mercado, assim, né? Tipo, a gente tem o nosso Saara, mal comparando. A gente tem o Zouk, que aí você vê luminárias, temperos, restaurantes, músicas, é tudo como era muito antigamente, é muito lindo. E aí tem uma outra parte que a gente falava que era o Zouk dos falcões, onde você via todos os falcões, assim, eles ficavam, imagina, você entra numa lojinha, eu não procurei essa foto, e aí cada falcão fica ali no seu lugarzinho, assim. E aquilo é um pouco assustador, né? Porque se você olha a capacidade desta ave incrível, ela tem um voo completamente diferente das outras. Ela não precisa pegar e ficar planeando naquelas correntes quentes, eu acho, assim, por conta das asas que são... Elas fazem acrobacias, são excelentes caçadoras, é muito incrível, né? Ela, com esse biquinho aí, ela faz estrago. E é muito chocante ver um bicho com essa potência sem voar, sem alçar voo, né? Aí, quietinho, assim. Fiquei muito curiosa com isso, isso me intrigou muito. E aí eu lembro que eu perguntei, né? Mas não é perigoso, não sei o quê. E aí o cara me falou que por ele estar com os olhos fechados, ele fica bem tranquilo, porque ele não vê o céu, então ele não sente vontade de voar. Pegou a chave? Acho ela extremamente cruel. E óbvio que eu fui analisar e trazer isso para nossa vida, né, gente? E aí eu faço analogias maiores, assim, porque é tão interessante nós termos uma sociedade cada vez mais sem educação, sem instrução, tá? Tô falando de educação, aquela educação formal dentro das instituições de ensino, onde a sociedade reconhece que o conhecimento é gerado, não construído, mas o quanto é interessante para um desgoverno que a gente não tenha conhecimento. E aí eu fiquei pensando, nossa, até que ponto o fato de eu não ver o céu, as minhas possibilidades, a realidade, não me deixa assim, tranquilinha. Eu acho que todo mundo tem um momento, né, que a gente se isola um pouco, e algumas lives atrás eu falei isso, né, da gente se isolar, que não é bom.
Mas quando a gente se isola e cria um mundo pra gente, todo mundo cria, né? Eu sou a pessoa que vivo no fantástico mundo de Natália, foi o meu jeito que eu encontrei desde a infância de viver de uma melhor forma e não só sobreviver, assim. Mas quando a gente vive só aqui, ó, a gente tá deixando de existir enquanto ser humano. A maior qualidade do ser humano é a vida em sociedade. Eu fiquei bem chocada outro dia que eu li uma reportagem e eu quero melhorar nisso, eu quero conseguir ler as coisas e lembrar onde foi, quando foi, o nome correto, mas eu sempre esqueço, só fico com o fato. Que eles acharam, aí licença total para falar como eu lembro das palavras e como eu entendi, tá? Sinto muito, porque tem nomes muito mais científicos e evoluídos do que o que eu vou falar. Eles acharam os ossos, os restos mortais de uns homens da caverna. E aí um deles tinha um fêmur cicatrizado. E aí, nessa reportagem, eles falam que essa seria a maior prova do homem vivendo desde muito, muito antes e muito, muito cedo em comunidade, porque esse é um tipo de fratura que naquela época ele não se recuperaria sozinho, porque é uma fratura que demora muito tempo. E naquelas condições daquela época, sem iFood, sem eu poder chamar minha comidinha para chegar, sem eu ter uma casa que me protege, aquilo teria me matado com certeza. Então aquilo ali é a prova de que ele teve pessoas cuidando e zelando por ele durante todo o período enquanto o fêmur dele não estava recuperado. Eu achei isso muito lindo. E eu me pergunto sempre, né, qual é o limite da gente ficar assim, né, cuidando do nosso, porque eu falo sempre também, né, vai cuidar da sua vida, porque só você com a sua vida bem cuidada, com tudo ali direitinho, você vai conseguir estar bem para o outro também. Mas qual é o limite de eu abrir esse olhar? Hoje, a minha intenção é que a gente se questione, será que eu tô assim, eu só tô tranquila porque eu não tô vendo nada ao meu redor? Porque de fato dói. Se a gente sai na rua e começa a ver tudo que precisa ser feito, se a gente de fato enxerga todos os chamados, todos os momentos que a minha vida poderia estar fazendo diferença, a gente não consegue ficar em paz. A gente não consegue ficar que nem esse falcão aí, paradinho, tranquilão, recebendo um carinho no peito. Não é da nossa natureza. A gente que tem visto tanta coisa e tem toda uma mentira repetida várias vezes, ela vira verdade, né? E a gente tá tão acostumado a ver essas mentiras de como a gente deve viver sendo repetidas, e a gente tá vendo tanto isso que a gente esqueceu, a gente acaba por acreditar que é tudo assim mesmo. Eu acabo por acreditar que é assim o meu semelhante ali passando aquilo. Ou é assim eu mesma estar passando por isso. Mas tá na gente, tá no nosso DNA a busca. O seu coração, ele sempre vai ansiar. E a gente tem uma capacidade de imaginação muito boa, né? Mesmo se fecharem os nossos olhos, aí eu uso dizer que a gente potencializa essa capacidade de imaginar, de ir além. É nosso. O que será que estás fazendo? Será que estás com os olhinhos fechados? E só assim tá tranquilo? Todo mundo busca paz, a gente busca tranquilidade. Mas será que a gente veio a vida só a passeio? Eu cresci ouvindo, Natália veio a vida a passeio, porque eu sempre achava um jeito de me divertir, não importa o que estivesse acontecendo. Isso sim, é o desfrute, né? Mas tem um monte de trabalho aí pra fazer, né? Quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei para fazer educação, pedagogia na UERJ, eu sempre falei que eu tive a sensação que o meu mundo
ganhou legenda, que era como, imagina, você tá assistindo um filme, você consegue entender, né, a história do filme, mesmo sem áudio, você entende tudo, você tem... Só que aí, de repente, coloca uma legenda e você, nossa, então era isso, você consegue achar mais graça, você vai se indignar mais, você... A faculdade de educação fez isso comigo, porque a minha turma foi a primeira turma do currículo novo, então a gente estudava todas as IAs, sociologia, antropologia, filosofia. Meu mundo fez assim, vum. Eu nunca mais consegui ver o mundo da mesma forma. Foi como se tivessem tirado esse chapéuzinho aí, esse óculos do Falcão, e aí o mundo fez isso. Eu me desesperei por um tempo, eu falei assim, caraca, e ninguém faz nada? Caraca, e eu tenho que fazer alguma coisa? E aí eu passei a acreditar firmemente no trabalho de formiga, em cada projeto que eu entrava, em cada pessoa que eu encontrava. Falava assim, essas pessoas precisam saber que tem um jogo sendo jogado, você tem que pelo menos ver, você escolhe. Até que ponto a gente consegue escolher também se vai jogar ou não, mas a gente precisa ter consciência disso. Então hoje, analisa. Você tá vendo? Se você tá, o que você tá vendo? Às 7h21 da manhã. Se você tiver aí, ó, deslizando esse dedinho, a chance de você estar olhando muitas realidades que você só vê uma fração de milésimo de segundo da realidade é muito grande. E se você começa a acreditar só nisso, é muito complicado. Eu separei aqui uma coisa que eu repito sempre. Mateus 6, 22, 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo se cheirá. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Que a gente consiga nessa manhã tirar. Hi, I love you. Then I will send you a message telling what I'm telling them, what I learned at that day at Sea Line. Have a great day. Que hoje, nessa manhã, a gente consiga tirar esse véuzinho. E se isso é muito distante para você, o falcão, é ele que voa, é muito alto, eu tenho outro exemplo para te dar. Sabe o cavalo? Você sabe por que o cavalo usa aquele negocinho assim quando tá na rua? Para ele não ver. Para ele não ver e fazer exatamente em quem está mandando nele fazer aquilo que ele quer. E você sabia que a visão do cavalo, ela consegue, aqueles olhões lindos, né, que ele tem, você sabia que o cavalo, ele consegue ver até quem tá sentado, assim, até, tipo, tem o corpo do cavalo, né, ele consegue ver até ali, ó, metade da bunda dele pra trás, assim, ó. Que pecado, né, a gente ter essa potência de visão. E aí vem um dominador e limita a nossa visão. Porque quando a gente não vê, quando a gente só vê determinada coisa, é só e somente só para lá que a gente vai. Tem vários relatos de corredores, de acróbatas, que eles fazem um recurso desse mesmo princípio, só que pro que eles querem, né? Eles entram num estado de atenção plena tão profundo que, tipo, a pista, ou seja lá o que for, é só um túnel, assim. Eles não escutam mais nada, não fazem nada e potencializam tudo para aquela direção. Só que o que acontece com a gente na nossa sociedade, no meio que a gente tá, ou pior, quando a gente mesmo faz isso com a gente, é o contrário. Eu me fecho para eu conseguir ficar aqui, tranquilo, em paz, ó, só com as minhas coisinhas, sem mover, sem olhar para o lado, ajudar o irmãozinho que precisa. E aí eu fico pensando, assim, a tristeza e a crueldade que isso é.
tempos depois de tirar. Quando eu tava tirando essa foto, eu só tava encantada, porque eu tinha verdadeiro fascínio com falcões. Eu não pensei em nada disso. Até que eu tô aí assim, toda boba, né? Mas depois, quando eu pensei na crueldade que é esse bicho que podia estar voando lá nas alturas, um caçador maravilhoso dos desertos, e ele tava ali, recebendo um carinhozinho no peito do meu dedo. E que ele só conseguia, porque ele é violento, ele consegue arrancar seus olhos, te matar se ele quiser. E ele só ficava ali, tranquilão, em paz, porque ele não vê. E aí eu lembro da frase que o cuidador dele falou pra mim. Não, é tranquilo, ele não vai fazer nada, ele fica super tranquilo e em paz. Ele não vê o céu, então ele não fica agoniado pra voar. Então hoje eu deixo com você esse pensamento, essa pergunta. Será que você não tá tranquilona demais? Porque você não tá vendo o céu? Vamos remover o do cavalo, o do falcão. O que tá tirando a amplitude da sua visão? Às vezes fica vendo demais, vê outras coisas que parecem verdades e que não são. Então não perca seu tempo. Bora pro nosso boot? Vou tirar a nossa fotinha. Que ficou aí hoje o dia inteiro essa fotinha. Ai, gente, eu sempre esqueço como é que tira. Como é que pode? Não, vamos lá. Escolher outro, parar de compartilhar. Pronto. Vamos pro nosso boot? Amanhã eu vou falar do livro De Onde Vem Essa Postura Vitoriosa. É um livro incrível. Ou amanhã ou depois, porque tem uma outra coisa que eu quero falar. Mas tudo bem, vamos lá? Firma seus pés no chão, abre seu peito. Inspira e expira profundamente. A ti rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. O Senhor sabe todas as verdades do meu coração, até mesmo aquelas que eu ainda não sei. Faz com que eu veja, faz com que eu veja os caminhos, faz com que eu veja as pessoas, faz com que eu veja as minhas potências. Tira todo o véu, abre todo o caminho, para que eu veja o horizonte, para que eu veja os céus, para que eu veja todos os trajetos que os meus passos podem dar. E mesmo quando eu não ver, quando eu não conseguir ver os caminhos, que eu dê o passo, e que eu dê outro passo, e que eu sinta, através da fé, a boa gestão da imaginação, a confiança de dar o outro passo, de sentir o chão que se coloca debaixo de cada pé. Que eu deixe meu coração me guiar, coragem, agir com o coração, confiança, que eu fie com o coração os meus caminhos nessa manhã, ao longo do meu dia e em todos os encontros. Leva as mãos em frente ao peito, esfrega uma mão na outra, cobre os olhos com as mãos, dá um sorriso, abre os olhos dentro das mãos, afasta as mãos. Bora viver! Bom dia, Laís! Eu vou deixar salva já terminou, já vou lá salvar e você pode assistir o resto, tá? Um beijo!